Amado irmão, mais uma vez eu estou aqui para lembrar-te que estamos a viver num momento muito difícil, em que as maiores mentes do mundo, do século, estão sendo desafiadas com esta pandemia. Todavia eu quero te convidar, você que me escuta, você que me assiste, não seja ignorante, não seja indiferente, faça tal situação. Cumpra com as medidas de prevenção e vamos nos posicionar como cristão e vamos orar para que Deus possa prover um escape, não somente para nós, mas para o mundo em geral. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, amado irmão que me escuta, paz e graça, amado irmão que me assiste. Mais uma vez nós queremos aqui partilhar a palavra de Deus. Mas antes disso quero aqui agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Agradecer a Deus em especial pela vida dos nossos pastores e líderes, pela confiança que eles têm depositado em nós para que possamos estar aqui em frente do povo de Deus a ministrarmos a palavra de Deus. Para tal nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 25 ao versículo de número 27. Gênesis capítulo 1, versículo 25 ao versículo 27. Todavia nós vamos nos centrar na nossa mensagem no versículo 26. Gênesis capítulo número 1, versículo 25, assim diz a palavra do Senhor. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Passemos a oração. Bom Deus, eis-nos aqui em sua presença para ministrarmos a sua palavra. Pai, como homem, duas coisas eu quero lhe pedir: é que venha me usar, Senhor, como um vetor para transmitir, Senhor, a sua palavra. Pai, usa-me, Senhor, como um instrumento que será digno, Pai, ou que será fiel à sua orientação no dia de hoje. Desce o seu Espírito e capacite-me para falar diante deste povo. Que esta mensagem não consista em demonstração de palavras persuasivas de sabedoria humana, assim Paulo como falou, mas sim consiste em demonstração de Espírito e de poder, e que o nome de Jesus seja eternamente glorificado. Amém. Nós no dia 2 queremos aqui pregar sobre o tema que diz autoridade espiritual. Nós lemos aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo 25 ao versículo 27. Porém nós dissemos que vamos dar ênfase para a nossa ministração no dia 2 ao versículo de número 26. Todavia, quando nós olhamos de uma maneira panorâmica o livro de Gênesis, podemos perceber que o livro de Gênesis faz parte de um conjunto de livros, de 5 livros, da autoria de Moisés. Estes livros designados por nome Pentateuco. Estes livros, no seu todo,
procuram apresentar a Deus, procuram apresentar a vontade de Deus para com seu povo, procuram mostrar como é que Deus se revelou diante do povo de Israel, quais são os princípios da fé cristã a partir do judaísmo. Todavia, o livro de Gênesis, ele tem uma particularidade. Em que reside essa particularidade? O próprio nome Gênesis, fora de ser o primeiro livro da organização dos 66 livros da Bíblia, o próprio nome Gênesis já designa origem, designa fonte, designa geração ou princípio. Então, o livro de Gênesis, ele apresenta-se como o livro das origens. O livro que fala da criação de Deus, fala de como é que Deus criou todas as coisas. E este livro mostra a origem do mundo. E quando nós lemos logo no primeiro versículo do livro de Gênesis, encontramos o dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este livro mostra a origem da vida, seja ela a vida vegetal, seja ela a vida animal e em particular a vida humana. Este livro fala ainda sobre a instituição da família, quando Deus forma o primeiro homem e a primeira mulher e lhes dá a orientação de que eles deveriam fortificar-se. Mas também este livro fala-nos sobre a origem do pecado. Este livro mostra-nos como é que a fragilidade humana, como é que a fragilidade entrou na humanidade, que é através do pecado. Este livro fala ainda sobre a revelação de Deus diante do seu povo. Quando nós lemos no capítulo de número 12, nós podemos perceber que Deus forma uma aliança com Abraão. E a partir daí Deus vai se revelando para os demais descendentes de Abraão. E este livro, ele pode ser dividido em duas partes principais. A primeira parte começa do versículo 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde a Bíblia nos mostra a origem da criação, onde a Bíblia nos mostra até a extinção da humanidade com o dilúvio de Noé. Mas quando nós lemos a partir do versículo 12 ao versículo 50, aqui encontramos a segunda parte do livro de Gênesis, onde a Bíblia nos apresenta o relacionamento de Deus com o seu povo. Como já havia dito no versículo 12, Deus apresenta-se ou revela-se diante de Abraão e faz uma promessa para Abraão. Então, alguns estudiosos dizem que os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis não retratam de atos, ou melhor, de atos irreais, de atos que aconteceram, de fatos que aconteceram. Dizem que é uma invenção para que pudesse dar uma introdução do conteúdo meramente que se pretendia tratar, que é a partir do Gênesis 12 até ao Gênesis 50. Mas nós cremos que a Bíblia Sagrada, toda ela, é a revelação de Deus. Apesar de Moisés não ter estado no início, quando Deus criou todas as coisas, nós cremos que na sabedoria de Deus, na onipotência de Deus, no poder de Deus, Deus revelou a origem de todas as coisas para Moisés, de tal forma que Moisés pudesse escrever. Quando nós vemos no versículo 1 do livro de Gênesis, nós podemos ver aqui a ordem da criação das coisas. A Bíblia diz que criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir daí a Bíblia começa a descrever um monte de fatos que decorreram até a criação do homem. A Bíblia nos mostra que Deus, após criar os céus e a terra, Ele deu uma palavra de ordem para que houvesse luz. A Bíblia diz que, passando o primeiro dia, Deus deu uma outra palavra de ordem para que houvesse separação entre a expansão de água, que houvesse uma separação entre as águas, uma expansão de água que ficava no céu, que ficaria no céu, e outra expansão de água que ficaria na terra. E a Bíblia diz que no terceiro dia Deus ordenou que aparecesse uma porção seca e ordenou ainda que crescessem as plantas.
E quando nós vamos lendo ainda no capítulo número 1, vamos perceber que no quarto dia, Deus ordenou que houvesse o luminar maior e o luminar menor, ou seja, que houvesse o sol e a lua. E no quinto dia, a Bíblia diz que Deus criou os animais marítimos e as aves. E quando nós chegamos no sexto dia, a Bíblia diz que Deus criou as aves, ou melhor, criou os animais e criou também o homem. Mas antes de criar o homem, a Bíblia diz que no versículo 26, no versículo 25, diz que Deus criou todas as coisas. E viu Deus que todas as coisas que ele havia criado eram boas. Então nós podemos partir daqui para dizer que as coisas que Deus faz são boas. As coisas que Deus cria são excelentes. As coisas que Deus faz, que Deus prepara para nós, são boas. Quando nós lemos no livro de Isaías, no livro de Jeremias, a Bíblia diz que eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Pensamentos de bem para vos dar o fim que vocês desejam, para dizer que todo pensamento de Deus é bom. Todo pensamento de Deus é perfeito. Nós podemos em algum momento, por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso desejo, pensar que o pensamento de Deus é incompleto, pensar que o pensamento de Deus é limitado, pensar que o pensamento de Deus não nos é agradável por causa da nossa ansiedade, porque não entendemos a sabedoria de Deus, porque não entendemos o pensamento dele, porque não entendemos os caminhos dele, como ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, por causa da ansiedade de Deus, nós podemos pensar em algum momento que os caminhos de Deus não são bons, que os caminhos de Deus são amargos, que os caminhos de Deus são demorados. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para tudo que ele criou, viu que tudo era bom. Então podemos afirmar que tudo aquilo que Deus cria é bom. Mas quando nós lemos no versículo 26, a Bíblia diz que Deus ele cria um ser. Ainda no versículo 25, no versículo 26, sim, a Bíblia diz que Deus cria um ser distinto de toda a criação que ele já havia formado. Deus forma um ser diferente de todos os outros que ele havia criado. Este ser que Deus formou deveria, melhor, é o homem. Este ser apresenta-se como a coroa da criação de Deus, ou seja, apresenta-se como o ponto mais alto da criação de Deus. Porque quando Deus quer criar este ser, ele diz que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para dizer que o homem é a coisa mais próxima que nós temos para falar ou para termos a ideia de Deus. O homem é a coisa mais próxima, o ser mais próximo que nós temos para poder falar de Deus, para poder falar da ideia de Deus. E a Bíblia diz que na parte 2, na parte B deste versículo, a Bíblia diz que Deus, quando fazia este homem, tinha um intento para a vida dele. Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um propósito para a vida deste homem. A Bíblia diz que este homem, Deus havia lhe proporcionado, ou seja, havia propositado para ele que ele exercesse domínio. Nós temos aqui que o nosso tema é autoridade espiritual. Então, vamos parar um primeiro momento por aqui. Autoridade, exerce autoridade aquele que tem um poder sobre alguma coisa. Exerce autoridade aquele que tem domínio sobre alguma coisa. Então, o homem ele foi feito para exercer domínio sobre a terra. O homem foi feito para exercer domínio sobre as aves. O homem foi feito para exercer domínio sobre os peixes. O homem foi feito para exercer domínio sobre todas as coisas que Deus havia criado. Mas quando nós vamos ler, quando nós continuamos a ler, nós chegamos no capítulo de número 3. A Bíblia diz que há um acidente, acontece um acidente que impede com que o homem exerça o domínio que Deus havia planejado para ele. Qual é esse acidente? É o pecado. A Bíblia diz que o homem, quando peca contra Deus, o homem quando peca contra Deus, ele é impedido de usar, de gozar plenamente da autoridade que Deus havia lhe concedido. O homem é impedido de exercer plenamente o plano de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque quando o homem peca, ele separa-se de Deus, ele perde a comunhão com Deus. E quando ele perde a comunhão com Deus, ele perde a comunhão com a fonte da autoridade que ele tinha. Ele perde a comunhão com a fonte do poder que ele tinha. Então, o homem sem Deus é comparado
duas criaturas que Deus havia formado. O homem sem Deus é igualado às demais outras coisas que Deus formou. Então, quando o homem peca contra Deus, quando o homem pecou contra Deus, quando o homem se afasta contra Deus, ele perde o domínio. Para dizer que o homem só pode exercer poder, o homem só pode exercer domínio se ele estiver próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais poder nós temos para dominar as coisas formadas por Deus. Quanto mais nos ligamos com Deus, mais poder nós temos para poder dominar as coisas que Deus proporcionou que a gente dominasse. Para dizer que sem intimidade, sem comunhão com Deus, não poderemos exercer domínio sobre algumas coisas, sobre as coisas. Quando nós podemos ler, nós percebemos que a primeira coisa que o homem tem enfrentado depois do pecado é a morte. Olha só, antes do pecado, o homem não precisava cultivar para poder comer. Antes do pecado, o homem não precisava suar para que pudesse se alimentar. Por quê? Porque ele tinha domínio sobre todas as coisas. Então, todas as coisas deveriam lhe oferecer mantimento, deveriam oferecer o fruto na hora adequada. Mas quando o homem peca para Deus, quando o homem se afasta da presença de Deus, a Bíblia diz que Deus disse para Adão: do fruto do teu suor comerás. Para dizer que a partir daquele momento que o homem pecou contra Deus, ele precisava se esforçar para poder se alimentar. Existem aí algumas teorias que dizem que o trabalho foi o castigo que Deus colocou para o homem. Não. O homem foi feito para que pudesse trabalhar. Ele deveria lavrar a terra. Antes mesmo do pecado, ele lavrava a terra, ele cuidava dos animais. Mas aquilo não era condição para que ele pudesse sobreviver. Aquilo não era condição para que ele pudesse comer. Mas depois do pecado, passou a ser condição para que ele pudesse alimentar o trabalho. Então, a terra já não estava mais sob o domínio do homem. Os animais já não estavam mais sob o domínio do homem. Por quê? Porque o homem separou-se da fonte do poder. Para dizer que toda vez que nós nos afastamos de Deus, toda vez que nós pecamos contra Deus, estamos nos afastando da fonte da autoridade. E a possibilidade de nós exercer autoridade sobre as coisas que Deus nos deu é menor. A outra coisa que nos tira a autoridade é a falta de compromisso com Deus. Algumas pessoas estão se santificando, algumas pessoas estão ali a seguir, estão ali na casa de Deus, mas porque não tem compromisso com Deus, não pode exercer autoridade sobre algumas coisas, não pode exercer autoridade sobre algumas situações. Nós podemos lembrar aqui que o homem, ou melhor, que o apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, quando ele estava acorrentado, porque ele estava comprometido com Deus, porque ele estava comprometido com a fonte da autoridade. A Bíblia diz que no louvor de Paulo, a situação que ele se encontrava teve que ser mudada. Para dizer que quando nós estamos ligados com Deus, quando nós estamos ligados com Deus, quando nós temos compromisso com Deus, nós não somos sujeitos a situações, nós permanecemos com domínio. Outra coisa que impede com que as pessoas exerçam o domínio na sua vida em várias áreas é a falta de fé. É a falta de fé. A falta de fé nos impede de exercer o domínio que Deus nos deu. Nos impede de usar as armas que Deus nos deu. Nós podemos ler lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, quando ele fala das armas da batalha espiritual, ele menciona a fé. E quando nós lemos no livro de Hebreus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para dizer que a fé é um elemento chave para podermos exercer domínio sobre aquilo que Deus nos chama para dominar. A pergunta é: qual é a consequência da falta de autoridade? Nós temos aqui que a falta de autoridade, ela origina-se por causa do pecado. O pecado. Nós mostramos também aqui que a falta de autoridade origina-se por causa da falta de compromisso com Deus.
nós mencionamos no terceiro aspecto, temos que a falta de autoridade origina-se por causa da falta de fé. Então, a pergunta é, quais são as consequências da falta de autoridade? Olha só, quero dizer aqui uma coisa. O pecado nos tirou autoridade. Primeiro tirou autoridade o homem no Éden. A autoridade que Deus deu ao homem no Éden foi retirada por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz, Ele restituiu a autoridade para o homem. Eis que vos dou o poder e a autoridade. Mas este poder e autoridade ainda é limitado muitas das vezes por causa de uma vida pecaminosa. Então, quais são as consequências de uma vida sem autoridade? Primeiro, uma vida sem autoridade nos leva a viver dependendo das circunstâncias. As circunstâncias passam a determinar as nossas vidas. Porque não temos domínio sobre as circunstâncias. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam no mar, Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que o mar levantou-se contra eles. Eles ficaram apavorados perante aquela situação. Eles ficaram atônicos perante aquela situação. Por quê? Porque eles não poderiam exercer domínio sobre aquela situação. Tiveram que ir atrás de Jesus para que aquela situação fosse contornada. Para dizer que quando nós não temos autoridade, nós ficamos sujeitos às situações. Ficamos sujeitos às enfermidades que aparecem na nossa vida. Ficamos sujeitos às crises financeiras que aparecem na nossa vida. Então a nossa felicidade, a nossa realização como homens vai depender de coisas externas que por vezes nem concorrem para o nosso bem. Porque temos falta de autoridade. Então a nossa felicidade, a nossa realização acaba sendo limitada a fatores externos. A outra coisa, outra consequência da falta de autoridade, nós podemos ler no livro de Atos, a partir do capítulo 12 para diante. A Bíblia vai nos falar de alguns mancebos que tentaram expulsar demônios. A Bíblia diz que esses mancebos, nessa tentativa, deram-se mal. Por quê? Porque eles quiseram exercer uma autoridade que eles não tinham. Eles quiseram expulsar demônios enquanto eles não tinham autoridade. E a Bíblia diz que aqueles demônios levantaram-se contra ele, deram-lhes porrada, para dizer que quando nós não temos autoridade, nós ficamos sujeitos aos espíritos imundos. Aqueles homens tiveram que fugir da presença dos espíritos imundos. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para subjugar aqueles espíritos. A pergunta é, o que impedia aqueles homens de expulsar aqueles espíritos? Será que aqueles homens não usaram corretamente o nome de Jesus? Não. O problema não estava no nome de Jesus. O problema estava na pessoa que usava o nome. Então eles tiveram que sair a correr. Por quê? Porque a autoridade deles foi questionada pelos demônios. Porque eles disseram, nós vos expulsamos em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Os demônios ficaram atônicos. Mas quem são esses? A Bíblia diz que eles responderam que Paulo, Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos bem quem ele é, e vós quem sois? Então, a autoridade deles foi questionada. Por quê? Porque eles não tinham intimidade nem compromisso com Deus. A terceira consequência da falta de autoridade é que o Evangelho não será pregado corretamente. Lembremos, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro dos judeus, depois dos gregos. Mas para se exercer essa autoridade, o Evangelho, para que possa ser pregado de uma maneira eficaz, é necessário que aqueles que preguem tenham comunhão com o seu Deus. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, não deve consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, não, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando Jesus pregava a palavra era acompanhada com sinais e maravilhas. Então, para que isso possa
acontecer até nos dias atuais, é necessário que nós estejamos ligados com Deus. Então, se não estamos ligados com Deus, não poderemos pregar o Evangelho corretamente. Por quê? Porque o Evangelho deve ser pregado, acompanhado com sinais e maravilha. Nós vimos isso através da pregação de Jesus Cristo, vimos isso através da pregação dos discípulos de Jesus. Então nós podemos afirmar que o Evangelho, ele deve ser pregado com demonstração de poder. A outra consequência da falta de autoridade é que sem ela, em algum momento nós corremos risco de ser envergonhados. Corremos risco de ser envergonhados. Como aqueles mancebos que foram envergonhados em público. Por quê? Porque não tinham autoridade espiritual. Não tinham autoridade diante da situação em que eles se encontravam. Então, para nós terminar, nós queremos falar aqui de como nós podemos recuperar essa autoridade. A Bíblia diz que após o pecado do homem no Éden, Deus criou uma solução para este pecado. Deus criou uma solução para esta situação. Como? Enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, depois disso, ele disse: eis que vos dou o poder e a autoridade. Então Jesus estava restituindo para nós a autoridade que fora perdida no Éden. Então, para que essa autoridade haja em nós, é necessário que nós aceitemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ponto número 1. Ponto número 2, devemos nos afastar constantemente do pecado e nos aproximarmos diante de Deus. Devemos nos afastar constantemente do pecado e nos aproximarmos de Deus. Eu vou ler aqui uma palavra, um versículo em Tiago, capítulo de número 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 4, 8. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Depois diz mais: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Para dizer o quê? Se nós queremos recuperar essa autoridade perdida, devemos nos esforçar para largar o pecado. Devemos nos esforçar para nos aproximarmos de Deus. Devemos nos esforçar para viver uma vida de santificação. Eu já mencionei aqui que a santificação é um processo. A santificação não é somente um estado. É um processo contínuo. Desde o dia que nós recebemos a Cristo até o dia que nós vamos partir para a glória. Então, deve ser um processo contínuo. Nossa vida deve se renovar na santidade. Procuramos fazendo a vontade de Deus. Mas também devemos nos comprometer com Deus e com a obra dele. Porque se estamos aqui, se Deus nos deu essa autoridade, ele tinha um propósito. Qual era esse propósito? Que a gente fosse pelo mundo e pregasse o Evangelho. Que fizéssemos discípulos e os batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi essa a ordenança de Jesus Cristo. Então, para dizer que se nós quisermos essa autoridade, devemos nos comprometer com esse Deus. Devemos nos comprometer com a obra que Ele nos confiou. Mas também devemos exercitar a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé não pode exercitar a autoridade que ele tem. Lembramos que Jesus Cristo depois olhou para os seus discípulos, depois daquela situação, ele disse: homens de pouca fé. Qual era o problema? O problema não era a situação, era a fé deles. Eles tinham algo dentro dele para poder executar, mas por causa da fé não puderam executar. Para dizer que devemos exercitar a nossa fé. Devemos exercitar a nossa fé para que ela possa crescer cada vez mais.
A Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a semente mais pequena, se nós tivermos esta fé, nós seremos capazes de dizer para o monte se deslocar de um lugar para outro. Jesus é que falou. Eu creio que nós podemos interpretar isso também de uma maneira literal. Então, devemos exercitar a nossa fé. Quando nós lemos aqui no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então você precisa de exercitar a fé. Você precisa de exercitar a fé para poder superar todos os obstáculos que se colocam diante de ti. Porque sem ela não poderemos chegar a lado nenhum. Amados irmãos, amado irmão, amada irmã, eu quero te encorajar a se aproximar diante de Deus para que possa viver uma vida de vitória. Eu quero te encorajar a ficar coladinho a Deus, para que você possa viver uma vida de vitória. Sabe, amado irmão, Moisés, Elias, Eliseu, Tiago, Estevão, Paulo e os demais apóstolos, se foram homens excelentes, é porque eles tinham uma autoridade que lhes era concedida por Deus. E essa autoridade era fruto de um trabalho contínuo, primeiro de santificação, segundo de compromisso, terceiro de exercitar a fé. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paulo era um homem sujeito às mesmas paixões que eu. Pedro era um homem sujeito às mesmas paixões que ti. Moisés era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas se Moisés fez as coisas excelentes que ele fez, não é porque ele era excelente, é porque ele estava conectado com a fonte da autoridade. Perceba, se queres ser excelente na obra que estás traçando, deve estar conectado à fonte da autoridade. Uma coisa aprendi nos dias recentes é que para que nós permanecemos cheios de Deus, nós só podemos ficar cheios de Deus se nós estivermos próximo dele. Aquele que está distante de Deus não pode estar cheio dele, e porque não pode estar cheio dele, não pode exercer a autoridade. A autoridade que o homem tinha no Éden era uma autoridade delegada. A autoridade que nós temos é uma autoridade delegada, que ela só é enquanto estivermos debaixo da vontade daquele que nos delegou. Nós vemos Elias, nós vemos Paulo, nós vemos Moisés, nós vemos Eliseu, nós vemos Moisés como homens de uma outra galáxia, como homens feitos de matéria diferente como a nossa, como homens que viveram numa condição diferente como a nossa. Nós vemos eles desta forma, olhamos eles como homens, como pessoas falhas, e saibamos que eles foram excelentes porque estavam próximos de Deus. O que nos pode tornar excelente é estarmos conectados com Deus. Eu quero aqui terminar a minha mensagem e te encorajar, amado irmão, a chegar-se diante de Deus, a se revestir-se de Deus, para que possa viver uma vida plena, possa viver plenitude em tudo, na sua vida financeira, na sua vida familiar, matrimonial, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida ministerial, espiritual. Para que você possa viver a plenitude, deve estar conectado com a fonte do poder. Amado irmão, você não foi feito para ser dominado pela terra, pela chuva. Você não foi feito para ser dominado pelo dinheiro. Essas coisas deverão servir, deverão trabalhar para si
E não você trabalhar para essas coisas, não. Essas coisas deverão cooperar para o cumprimento do plano de Deus em sua vida. Mas porque nós estamos distantes de Deus, ficamos sujeitos a essas coisas. Vemos homens se privando do convívio familiar por causa do dinheiro. Pessoa que só trabalha, mas nem pode gozar dos frutos do seu trabalho. Por quê? Porque está sob o domínio dessas coisas. E para que você possa sair do domínio disso, você precisa estar com Deus. Paulo estava fora do domínio disso. Disse que eu, na fartura, na ausência, eu sei que posso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, você só precisa estar conectado com Ele. Somente isso. Nada mais. Então, aproxime-se diante de Deus no dia de hoje em oração. Diga: Deus, eis-me aqui. Quero me unir a Ti. Coloque o meu pecado de lado. Eu quero viver uma vida plena. Enquanto os seus olhos estamos a orar. Bom Deus, bom Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor faz e fez por nós. Graças te damos, Pai, por esta mensagem. Eu quero pedir, Pai, que aquela pessoa que o seu coração esteve voltada para esta mensagem, o Senhor possa trabalhar nele, operar nele assim que é, permitindo com que essa pessoa aproxime-se cada vez mais de Ti, em intimidade e amor. Que essa pessoa possa viver uma vida de santificação, uma vida de santidade, e o Senhor seja glorificado eternamente. Oramos ao Pai, em nome de Jesus, de já para todo sempre. Amém. Amado irmão, viva uma vida plena em comunhão com Deus.